Cumprimentos, mais uma vez, mais um programa, dê o like, está melhorando bastante, ajuda bastante. Muito obrigado. É uma honra a presença de vocês e a audiência de vocês. O mundo hoje já está sob o império de uma nova ordem econômica e financeira. Inquestionavelmente, sem sombra de dúvidas, recentes medidas que a imprensa está denominando de aranceles tarifácios do governo norte-americano sobre as demais nações, exatamente revela essa realidade, a nova ordem econômica. É como se fosse o estertor do moribundo. O dragão moribundo se inquieta, se envolve e fica extremamente enfurecido e sai chispas de fogo da sua boca, porque está morrendo. O Império Americano acabou-se. Se vocês digitarem agora ou sinalizarem agora qualquer programa em televisão, qualquer narrativa de especialistas, influencers, entendidos, peritos, economistas, vocês vão ver o retrato atual da sociedade americana, convulsionada, colapsada, caos no campo, nas lavouras, a polícia procurando migrantes para prendê-los e remetê-los ao seu país de origem. A força laboral produtiva, não só dos campos, das lavouras, como da indústria, foi e está sendo escorraçada dos Estados Unidos a pretexto de ou estar enfrentando o processo, ou porque são migrantes ilegais, ou porque só exatamente são migrantes. Só não vai ser expulso como migrantes dos Estados Unidos e a própria esposa e o filho do presidente da República. Sim, porque o filho? Porque também os filhos de migrantes nascidos nos Estados Unidos também estão sendo deportados. Empresas centenárias dos Estados Unidos, e eu gosto de citar aqui a John Deere, em termos de para futuro de investimento tecnológico, já passou e criou, construiu empresas no México. Deixou as que tem pelo sistema analógico ainda mais antigo, que tem nos Estados Unidos, deixou. Mas o novo empreendimento, de acordo com as novas ferramentas tecnológicas, essa do John Deere está nos Estados Unidos. Como continua no Rio Grande do Sul, lá na cidade de Horizontina. Como a John Deere, cito como exemplo, mas são várias empresas, inclusive do setor automobilístico, inclusive do setor de chips de capacidade eletrônica, e vários setores da comunidade da sociedade norte-americana. E o mais grave é que se uma empresa do porte como a John Deere sai dos Estados Unidos, como saiu de Malicuia para o México, as empresas que gravitam nos setores de componentes eletrônicos, por exemplo, e outras empresas que formam a capacidade de desenvolvimento de uma máquina e que vivem em função da empresa maior, essas simplesmente quebraram. Essas não têm para onde ir, para o México, nem para lugar nenhum. Essas quebram ali. E quem não tem trabalho nos Estados Unidos, e para quem não sabe, perde também o auxílio de saúde, perde toda a sua capacidade como cidadão. Esse caos social não é porque eu estou querendo dizer e nem porque eu estou dizendo porque me deu vontade, não. É aliado em vários vídeos que estou vendo agora, exatamente agora, vários vídeos circulam no mundo inteiro, em todos os idiomas, e que dão conta que a nova ordem econômica internacional, que era para acontecer apenas a partir de 2030, aconteceu agora, diante desta absurda, inqualificável e chantagista medida administrativa do presidente Donald Trump de tarifar
todos os países com os quais ele negocia. Esquecendo, não sei se de propósito, tem algum outro plano miraculoso aí por baixo desses tarifaços do Trump, que prejudica não só as empresas e governos de nações que negociam com os Estados Unidos, mas prejudica fundamentalmente as empresas e os trabalhadores e trabalhadoras norte-americanas que vivem em função desses negócios internacionais. Ficaram sem as empresas e ficaram sem emprego. Então, a dolorosa e dramática situação que vive a antes hegemônica situação dos Estados Unidos da América do Norte, agora, sob a égide do governo Trump, sucumbiu. E já deu rapidamente, bem antes, 5 anos antes de 2030, deu lugar, vez e espaço a uma nova ordem internacional que está sendo expressa em valores econômicos e financeiros por uma entidade de nome BRICS, compostas na origem por 5 estados, 5 nações, 5 governos, 5 países, que hoje são 30 países. Inicialmente, então, o Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. E agora, vários países da África, mais alguns países latino-americanos e mais daqueles poderosos países da Ásia, como a Etiópia e o Estado Árabe. Então, essa nova ordem que se expressa também financeiramente em aporte de recursos a esses países e aos países que estão sensíveis à nossa nova ordem econômica. O novo Banco de Desenvolvimento dos BRICS, que está aportando recursos para esses países, principalmente do sul global, que envolve a África, a América Latina e o Caribe, com recursos para estradas, rodovias, ferrovias, e o Brasil está tendo esse exemplo agora, rodovias, estaleiros, navios, portos, aeroportos, escolas, hospitais, tudo, e infraestrutura. Sendo que os Estados Unidos, a Inglaterra, a França, nesse meio tempo, nesses últimos 100 anos, o que fizeram em matéria de infraestrutura na dominação e colonização dos povos africanos e da América Latina? Absolutamente nada. Apenas sangraram os nossos povos, drenando para os seus recursos, botando, é o livro do Galeno, As Veias Abertas da América Latina, drenaram o sangue das nossas riquezas para construir a Europa e os Estados Unidos da América do Norte. Lá, eles transformaram o capitalismo, daí o porquê da nova ordem internacional. Vamos perceber bem o porquê. Eles transformaram o capitalismo de produção, porque era um capitalismo que investia na produção de bens, produção de riquezas, produção de tecnologias, de conhecimento, para a mercado financeiro. Papéis, dinheiro nas nuvens. O capitalismo se transformou, como diz um economista grego, de nome muito complicado, mas é um filósofo e economista grego, foi inclusive alto funcionário da Organização das Nações Unidas. Ele diz simplesmente que esse capital, denominado capitalismo, se transformou em feudotex, ou seja, um feudo, o feudalismo, que é o poder do suzerano em relação ao escravo. Nós nos transformamos de novo em escravos. Nós somos escravos do papel. Nós trabalhamos em favor do lucro e nós trabalhamos em favor da renda e trabalhamos em favor do juro desses feudotex, que são as grandes empresas que formulam o mercado financeiro. É papel, é fictício, mas vivem da renda do investidor, que ele manipula os ganhos, manipula os percentuais, e cedo ou tarde alguém se arrebenta. Alguém que inocentemente entra nisso aí e acaba se machucando. Então, em razão disso, a nova ordem internacional desses países, que envolve, a começar pelo BRICS, eles dizem o seguinte: não tem mais país sobreposto ao outro, todos são iguais e soberanos. Haverá uma moeda da negociação entre os povos, é a moeda de cada país.
Então, se eu quiser, eu gosto de repetir o exemplo, se eu quiser o Brasil negociar com a Argentina, eu vou transformar o meu real, e a Argentina vai transformar o peso numa moeda conversível, e essa vai ser o modelo de compra e venda desses dois países, sem a interferência do dólar. Porque hoje, nas negociações internacionais, nas transações internacionais no campo do comércio, se resume no seguinte: eu tenho o meu real, o argentino tem o peso, eu não posso fazer um negócio com ele. Eu tenho que depositar o meu dinheiro, o argentino deposita o dinheiro dele num banco norte-americano, essa operação se chama SWIFT, e lá sim, pagando as taxas norte-americanas, é feito o negócio. Isso não está existindo mais entre os BRICS, porque eles já estão fazendo em moedas nacionais. E isso nós entendemos. O que nós não estamos entendendo é que a hegemonia norte-americana impôs ao mundo um largo tempo de sacrifício. E chegou a hora deles pagarem a conta. Mas eles estão pagando a conta lá mesmo, pelas sucessivas guerras que impuseram ao mundo. A China passa a ser um denominador comum nesses negócios. Isso nós reconhecemos. Mas ele tem o mesmo peso econômico do que a Rússia, a Índia, o Brasil, a África do Sul e os outros países. O mesmo peso econômico. E olha, que a China e nós aqui, nós não despendemos nenhum tiro. Nós não usamos revólver, não usamos faca, não usamos canhão, nós não usamos nada. Nós somos pela paz, um sistema internacional justo, que não tem esses juros absurdos, por exemplo, da taxa Selic a 15%. Isso está no fim. Ou o governo atual aqui no Brasil resolve dar uma solução, um desfecho, essa taxa abusiva e extorsiva que está levando à queda de 6 milhões de empresas e 73 milhões de brasileiros no Serasa, ou o próprio governo vai ter dificuldades. Então, vamos assistir à nova evolução, os novos episódios e olhar com atenção o que vem da parte desses países que estão formulando uma nova ordem internacional, porque isso, cedo ou tarde, vai também definir as nossas capacidades e as nossas competências no mundo em que vivemos, a nossa sociedade, o nosso município e o nosso estado. Obrigado.